Apresentar aqui a nossa mesa de hoje, gente. Programa Elas em Foco começando. E eu tô aqui com a doutora, essa que é a Cláudia. Cláudia é empresária e apresentadora. Muito boa tarde, viu? Boa tarde, muito obrigada. Seja muito bem-vinda. Tô muito feliz de estar aqui com você hoje. Também tô muito feliz que vocês estão aqui comigo, viu? Nós vamos falar também com a Caroline Aguiar, que é empresária. Tudo bom, Cá? Tudo bem, gente. Boa tarde. Boa tarde. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. Prazer imenso ter você aqui. E a doutora Lisney, que é cirurgiã dentista maravilhosa também. Boa tarde, viu? Boa tarde, Kelly. Boa tarde pra vocês de casa também. Maravilha, um grande beijo. Gente, seguinte, ó, daqui a pouquinho a gente vai começar o nosso primeiro tema aqui, só que antes eu quero saber, né, o que é que a gente vai saborear aqui, hein, Renato? Eu quero saber, porque eu sei que tem coisa boa aí na culinária hoje, viu? Só que, ó, gente, é o seguinte, quero contar um segredo pra vocês. Hoje tem vários temas polêmicos aqui, hein? É isso mesmo, ó, vamos começar com o nosso primeiro assunto de hoje. Você que tá ligadinho aqui com a gente, desde já quero agradecer a sua presença, tá bom? Então fica aqui com a gente, porque sextou e tem muita música ainda no nosso programa. Olha, primeiro tema de hoje, vamos falar sobre posicionamento. O que que é? O que que ele pode causar, né? Na falta dele, por exemplo, olha só, é uma ação de se posicionar em relação a algo, né? Ou seja, tomar uma atitude, assumir um partido sobre determinado assunto. Literalmente, essa palavra ainda pode significar a localização de algo, né? Ou alguém em um lugar específico. Pode ser relacionado também ao mercado de trabalho, a pessoas, enfim. A gente sabe que o posicionamento ele é muito importante, né, nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Nós vamos conversar aqui com as nossas convidadas de hoje sobre essa questão do posicionamento. Olha, Cláudia, me diga uma coisa. Você se considera uma pessoa assim, de posicionamento? Quando precisa se posicionar, você acha que você se posiciona? Ou você tem um pouco de problema com relação a isso? Às vezes prefere que as pessoas tomem atitudes. Você dá motivos para as pessoas tomarem uma atitude por você? Como que funciona o posicionamento na sua vida? Olha, Kelly, eu sou uma pessoa que eu sou muito de me posicionar com relação ao que eu quero, ao que eu escolho pra minha vida, porque eu acho que se a gente não se posicionar, não vai adiante, Não né? vai. Não vai adiante. Então, eu acho que a gente tem que se posicionar, porque isso faz total diferença no trabalho, no que quer que você vá fazer, escolha fazer, enfim. Se não se posicionar, É não verdade. vai pra frente. Na verdade, tem pessoas que têm um pouco de dificuldade de se posicionar. Sim. Às vezes elas têm mais pulso, por exemplo, em se posicionar na relação, né, no casamento, com a família, mas não tem tanto no lado profissional. Outras já têm mais no lado profissional e não tem tanta com relação à família em casa, né, Ká? O que você acha sobre isso? Você acha que em casa você que dita as regras e fora você tem um pouquinho mais de... Você segura um pouquinho mais ou em todos os momentos você consegue se posicionar muito bem? Kelly, eu sou uma pessoa que eu sei me posicionar em tudo. Que eu sei ótimo. o que eu quero em casa, com meu marido, com filhos, enteado. Então sempre foi de mim. Desde criança eu me posicionava, eu quero jogar isso, eu gosto dessa matéria. Isso eu não aceito que ninguém faça comigo e é importante, porque assim, se você não se posicionar, as pessoas acham que elas podem fazer o que quiser com você em certas situações, entendeu? É verdade. Tanto no relacionamento, pode se tornar um relacionamento abusivo. No trabalho, se você não tem um posicionamento, as pessoas podem começar a te sobrecarregar de certos trabalhos, entendeu? Então, acho que tudo na vida é importante. É verdade. Tudo que você... E para o que você quer, né? Com certeza. Eu acho muito importante. Super essa parte. concordo. Liz, me diz uma coisa. Olha, eu acho que o posicionamento é uma característica das mulheres empoderadas, empresárias, aquelas que arregaçam. Não que não seja, né, de uma pessoa que gosta de uma situação diferente, mas quando a gente tem essa característica, né, de correr atrás, acho que o posicionamento ele já vem à frente, né? Ele é totalmente necessário. Totalmente. Totalmente. Como concordo em gênero, número e grau com as meninas. Ele é essencial, acho que para todos os setores da nossa vida. Para trabalho, para relacionamentos, para família. A gente tem que saber se impor, a gente tem que saber se posicionar para que nós estejamos bem conosco mesma. É verdade. A gente precisa estar bem e para estarmos bem, a gente precisa demonstrar o que nos faz bem, o que não faz. E tudo isso envolve atitudes. É verdade. E para levantar alguma polêmica aqui já no nosso primeiro assunto, eu queria perguntar para vocês o seguinte: o que a falta do posicionamento pode ocasionar, por exemplo? Por exemplo, se você já teve uma relação que a pessoa não se posicionava para nada, até mesmo ali sempre na mesma, e aí você fica ali esperando algo da pessoa, esperando, e nada acontece. A falta dele, o que vocês acham que pode chegar? Por exemplo, vamos falar primeiro na questão relação. O que você acha? Pode falar.
Eu acho que na questão relação, se não se posicionar, não vai pra frente, né? Alguma coisa pode dar errado. É o que ela até acabou de falar. Dá um desesperinho? Dá muito. E pode virar também uma relação abusiva, dependendo do posicionamento do outro parceiro. Exatamente. Então, por isso que é importante o posicionamento, né? E o posicionamento nem sempre é você impor alguma coisa pra pessoa. É sim mostrar os seus limites. Mostrar até aqui, até aqui você consegue ir comigo. Depois daqui, não. Né? Então, eu acho que todos têm limite, né? Então, eu acho que é isso. Acho que limite é muito importante. Respeito, né? E ela falou um negócio, acho que muito importante, né, Ká e Liz? Quando você não se posiciona, por exemplo, se você tem em uma relação, se o seu parceiro não se posiciona, você acaba também não se posicionando. Então, fica uma sequência ali. Eu acho que a Ninguém partir se decide, do momento né? que a gente não se posiciona, é porque a gente está automaticamente concordando Concordando. com o posicionamento do outro. Então, alguém tem que ter uma posição aí. Tá dando liberdade pra eu ele acho que- fazer o que quiser com o seu parceiro. Tanto na relação marido e mulher, namoro, quanto família, né? Sim. Pai e filhos, mãe e filhos. Porque existe o abuso psicológico, porque ele vai entender que você está aceitando tudo, você está reforçando esse comportamento quando você não tem posicionamento, né? Exatamente. Então é bem complicado. E isso pode passar pra, não só vai passar do seu marido e mulher para os seus filhos, porque eles estão vendo aquilo. Então eles vão achar, por exemplo, a menina que é normal a mãe não ter o posicionamento que o pai fala, que está impondo é ok. Minha mãe faz assim e vai começando a passar geração para geração. Então tem que ter esse cuidado É também. verdade. Né? Por isso que os dois têm que se respeitar, né? Eu acho que os dois têm que se impor, né? De uma forma que fiquem bem na relação, né? É verdade. Para as duas partes. Né? E lembrando que existe também muita repetição de comportamento do que nós vemos, né? Então, Exatamente. repetição de comportamentos dos nossos pais, né? Ou de Repetição pessoas- padrão. Exatamente. É verdade, gente. Agora, por exemplo, com relação a posicionamento na empresa, né? Eu não estou nem falando só do chefe. Eu acho que o posicionamento ele tem que ficar presente em todos os momentos da nossa vida, seja na relação, seja na empresa, seja com os amigos, seja em alguma situação que você está vivendo aí. Você realmente tem que ter ali aquela postura de que você tem aquela você acredita naquilo, você tem aqueles critérios. E na empresa vai muito desse segmento, né, de critérios. Como que você acha que o posicionamento ele tem que acontecer na empresa, por exemplo, para uma pessoa que não tem ali o cargo maior de confiança, uma pessoa que é um funcionário normal e quer se posicionar? Você acha que ele tem que ter limites? Você acha que ele tem que ir normal ou tem que se posicionar e tá tudo certo? O que vocês pensam sobre isso? É importante ter uma hierarquia, né? Isso Pra é muito tudo- importante, Isso né? é Tem essencial. regras, né? Se você está dentro de uma empresa, você tem regras a seguir. Mas eu acho que é importante você se posicionar. Olha, eu não gosto, não acho correto fazer esse tipo de trabalho, esse tipo de serviço dessa maneira. Eu acho que você tem que se posicionar, mas não que você tenha que... Eu acho que é questão de conversa. Depende aí do líder que você tem, né? Tudo depende da liderança. Com certeza. Eu acho que nesse caso que você falou específico, ele vai ter sim que se posicionar, só que ele também tem que abrir para os funcionários, para o seu chefe, o que ele quer, para que ele veio, expor suas ideias, se posicionar em tudo, respeitar os seus amigos, tanto o chefe quanto o funcionário que seja o que está limpando lá. Porque o que é que acontece? Se você não tem posicionamento, pode ser quem for, pode ser o chefe, pode ser o que quer aquela posição, pode ser a tia da limpeza. Se você não se posicionar, tem abuso. Tem. É só o que você vê nas empresas, principalmente com mulheres, né? Porque às vezes a mulher é simpática e acha que porque a mulher é simpática está dando um tipo de liberdade e acaba passando dos limites. Então, a partir do momento que você fala, olha, eu não gostei, pode ser o patrão, pode ser, eu não gostei, eu não admito esse tipo de comportamento, eu estou sendo simpática, eu tenho empatia por as pessoas que trabalham aqui nessa empresa, só que eu não aceito e ponto. Então isso vai ser cortado, entendeu? Agora, se a pessoa fica com medo e começa a dar aquela risadinha, eu não gosto, não, eu não gosto e pronto, você tem que colocar os limites em tudo na sua vida. Entendeu? Verdade. Vocês já tiveram dificuldade de se posicionar? Porque eu vou confessar aqui pra vocês, já que é um bate-papo, eu vou confessar, eu sempre tive muita dificuldade de me posicionar.
E eu tava conversando esses dias com a terapeuta e ela disse assim, talvez você tenha muita necessidade de ser aceita por todos. E realmente, no fundo, eu pensei, pode ser que seja isso. Não sei se vocês já passaram por isso também. Querer... ai, não deu certo, peraí que eu vou lá falar com você. Você me desculpa. Né? Ai, mesmo que você esteja certa, você fica preocupada em agradar todo mundo. Ninguém vai agradar todo mundo. Então, eu acho que você tem que ter, sim, o seu posicionamento, independente do local, né? Se você tá trabalhando, enfim. Mas eu sempre tive muita dificuldade, ainda tenho, não estou curada. Por exemplo, uma relação, eu dava todos os motivos do mundo pra pessoa terminar. Nunca cheguei numa relação e falei, acabou. A pessoa que terminava comigo, porque aí eu sumia, fazia tudo que tinha, sabe? E aí eu chegava, então eu não conseguia me posicionar. Sabe que eu tenho uma certa dificuldade também de falar não, Kelly. Para, prazer. O não, pra mim, dependendo da situação, eu roda. E não consigo. Principalmente com as pessoas que a gente com gosta. Com receio de magoar as pessoas, né? Com receio de, como você disse, do que as pessoas vão pensar. Na maioria das vezes eu consigo me posicionar bem, mas quando é algo que, na minha cabeça, a pessoa pode ficar chateada, de repente até algo que possa até estar ao meu alcance, sim, eu tenho um pouco dessa dificuldade também. Eu não tenho, mas já tive. Não tem mais, aprendeu já. Eu aprendi. No mundo hoje que a gente ensina isso muito pro meu filho. Eu acho que a gente tem que ter empatia por as pessoas e se colocar no lugar delas. E pensar, será se é bom pra mim, pra ela e pro todo? Essa frase até meu marido usa lá em casa. E aí, quando você tem essa empatia, você vai falar, se colocar no lugar do outro, mas não se deixar de lado. Sim. Que acontece muito isso em relacionamentos. Ah, mas o meu namorado, e você acaba se ocultando de várias situações da sua vida. Então isso... pode falar. Então isso é muito importante para você ter esse cuidado. Então eu aprendi a dizer não por causa de sobrecargas em casa, sobrecargas com filhos. E o não é necessário. Não é que você é individualista. Você tem que trocar, você tem que ter definido os nãos, né? O não de quando você é individualista e você diz não para tudo e você não pensa no outro, porque todo mundo precisa do outro. E o não quando é necessário. Então você tem que saber a diferença desses dois não para você não magoar os outros e também não se ocultar, entendeu? Porque sempre é você em primeiro lugar. Tem até aquele ditado: quem tem dó do coitado vai pro lugar dele, né? É verdade. Acho que vocês já ouviram. Agora me diz uma coisa, passa essa receita pra gente. Esses dois nãos que você aprendeu com a experiência de vida ou você fez algum tipo de terapia? Porque, nossa, é difícil, gente, chegar, né? Então, esses dois não aprendi com a vida. Eu sou formada em serviço social e estudo psicologia. Então você é a sua própria terapeuta. Mas já fiz muito terapia, faço. Eu acho que é importante as pessoas fazerem terapia. Tem muitas pessoas que são leigas e acham que a terapia é pra gente que tá doente mental, pra louco. Não é, gente. Todo mundo colocasse na rede social, tá pago quando você sai da terapia. Quanto o pessoal coloca tá pago quando sai da academia, eu acho que o mundo era melhor, viu? É verdade, né, É difícil falar não, né? É muito difícil. Como é difícil. Eu sempre tive muita dificuldade, né? Nossa. Acho que na minha adolescência, entrando na vida adulta, eu tive sempre muito essa dificuldade. Mas acho que eu fui aprendendo, acho que o amadurecimento me fez mudar, né? Porque hoje em dia eu já falo não exatamente com facilidade nesse ponto, claro, tendo empatia pelas pessoas. Entendi. Né? Então eu acho que a gente tem que aprender, porque senão a gente não consegue conquistar o que a gente deseja, na verdade. Né? Vamos todo mundo marcar uma consulta com a Carol agora. Vamos, Carolzinha já vai ajudar a gente. Pedir aqui a receita dos dois não. Ela já falou, gente, olha, eu aprendi com a vida, estudei também, enfim, ela é a própria terapeuta dela, vai virar nossa. Agora também, ó, eu posso classificar que eu aprendi 30% na vida a falar não. E assim, sabe por que eu aprendi? Porque as pessoas, quando elas pensam nelas, elas têm uma facilidade enorme de poder falar não, porque ela já aprendeu isso, pra ela tá tudo certo, ela não vai sofrer. Eu faço assim, ó, vamos fazer tal coisa, eu falo, não. Aí eu fico em casa, ai meu Deus, mas eu preciso dar um jeito. Aí agora, e a pessoa já nem lembra mais o que aconteceu. A gente sofre muito, a gente se martiriza muito com isso. Então acho que o não é também um posicionamento, né? É um posicionamento. Tem que ser, né? Eu acho que as pessoas que convivem comigo já são acostumadas, né? Porque eu sou bem direta no não, no sim. É muito difícil eu usar o talvez.
Então, assim, é muito importante isso. E pra gente passar pros nossos filhos, para as pessoas que estão ao nosso lado, entendeu? No trabalho. Olha, eu não admito, esse é o meu limite, né? Eu acho que é muito importante. Sim. Com certeza. Principalmente, Então, a gente né? Impor os limites. Principalmente no trabalho, né? A gente tem que ter limite pra tudo, não tem jeito, né, gente? Essa questão do não aí, realmente é uma coisa que eu acho que pra você que tá nos assistindo em casa, se você tiver dificuldade de falar não, a gente sempre indica, né? Fazer uma terapia, porque eu acho que é o que a Ká falou. Terapia acho que todo mundo tinha que fazer. Eu vou indicar 2 coisas, terapia e teatro. Porque lá também você se autoconhece de uma forma que você não precisa nem querer trabalhar na área. Você fica assim, um autoconhecimento, você aprende a respeitar o próximo, você consegue saber os seus limites, os limites, né, das pessoas, enfim, é magnífico também. Não deixa de ser uma terapia. Agora, me diz uma coisa, gente. Com relação ao posicionamento, assim, por exemplo, com o seu parceiro, você sofre um pouquinho quando você precisa falar não racionalmente? Nesse caso, não. Nesse caso, acho que eu falo não bem falado. Então a gente já descobriu o não dela melhor hoje. Eu não sofro, porque assim, no começo do meu relacionamento, alguns relacionamentos, quando eu era mais jovem, apesar de ser muito jovem, eu aprendi a lidar com isso e saber os meus limites. Então, quando eu acho que alguma coisa não dá certo, principalmente hoje com quem eu convivo, né? Então, assim, eu falo, eu não aceito, eu não admito esse tipo de comportamento e não que vem do outro lá de fora. A gente não é responsável com o que vem lá do outro de fora. E sim com a pessoa que falou, quem prometeu fidelidade e respeito foi o seu cônjuge, né? Ou o seu companheiro. Então, nisso eu não tenho dificuldade. Nada. Que maravilha, né? Nem eu. Porque, Com isso não tenho nenhuma dificuldade. A gente tem mais facilidade, né, em casa. Quer saber? Não, é assim, acabou. A gente já avisa no começo da relação. Já sou casada pela 2ª vez. Já avisei no começo da relação. E uma das coisas, eu acho que me ajudou muito com relação ao posicionamento, foi na minha separação, porque eu fiquei 16 anos casada. Foi muito difícil pra me desvincular. Imagina. Né? O costume é pior que amor, né? Eu que quis separar. Então, assim, foi bem complicado. Apego, né? É bem complicado você sair de uma relação, ainda mais quando você tem filhos, tem toda a família em volta, né? E eu acho que foi aí que eu E aí você decidiu e foi? Decidi e falei, tô saindo, saí com os filhos. Então, assim, acho que foi aí que eu dei uma virada de chave na minha vida, sabe? Que força, né? Tem que ter uma força muito grande para ter, por exemplo, esse tipo de posicionamento. Porque você acaba, com certeza você deve ter tido todos os seus motivos aí ao longo do tempo, né? 16 anos, você disse. Mas é aquilo que você falou, é a família, é o apego. Imagina, como conseguir ter esse posicionamento de, por exemplo, você tá num casamento de 16 anos, né? Não estar feliz, né? Tá ali analisando algumas situações, conseguir ser racional nesse momento, né? Conseguir, você não desapegou, você veio assim, ó, pá! E aí depois que você foi praticar o desapego, né? Tem aquela questão da rotina também, da né? rotina, você tá acostumada, no caso dela, 16 anos ali com aquela mesma rotina, com aquela E aí, mesma quando você pessoa. sai, quando você vê que você saiu do relacionamento, você fala, ai meu Deus, será que eu fiz certo? Será que é isso? Então tem todo esse trabalho que você tem que ter. E aí você ficou quanto tempo, assim, depois que você, né, tomou essa atitude, você ficou quanto tempo pra se restabelecer, pra sentir que tava tudo bem? Ai, olha, eu acho que foi rápido. Ah, foi rápido? Foi rápido. Porque era pra uma você coisa, decidir. era porque não decidi de uma hora pra outra. Não, né? Mulher não decide nada eu de ia uma falar. hora pra outra. Gente. Ela vem, Mulher ó. já vem ali acumulando. Eu falo que tem uma malinha ali, você vai colocando as coisinhas ali. Como diz aquele, chega uma hora que não fecha mais. Como diz aquele ditado, mulher não esquece, mulher arquiva. Exato. É isso. É isso, né? Então não é só eu, toda mulher. É sobre, né, gente? Agora, É isso que a mulher esqueceu. agora me diz uma coisa, doutora. Na sua empresa, você tem funcionários que trabalham com você? Tenho sim. E como que funciona a questão do posicionamento deles? Você tem alguém que é firmezinho ali? Ou é tranquila, você consegue coordenar todo mundo? Porque às vezes tem esse problema também em trabalhos, quando tem muita gente trabalhando junto, né? Tem sempre um posicionamento a mais do que do outro. Você tem que ter... Vamos envolver sempre a Carol aqui, né, Carol? Você tem que ter um feeling enorme para você trabalhar em grande quantidade de pessoas. Não sei quantas pessoas trabalham lá com você, mas a partir de 3 já é ali, cada um tentando se respeitar, mas tem um que não respeita tanto, o outro quer se posicionar mais que o outro. Como que funciona? Olha, Kelly, o seu no meu trabalho? caso, é uma clínica totalmente voltada para estética. Então, um monte de mulher junto. Então, assim, a gente vai fazer terapia agora, né? Mas assim, no geral, é tranquilo, né? Tranquilo. Eu acho que eu sou, até como líder da empresa,
eu sou uma pessoa flexível, eu sei ouvir muito também. Importante, Então né? eu deixo as pessoas que trabalham comigo se posicionarem, eu ouço com muito carinho e repenso também, porque eu acho que assim, a partir do momento que você forma uma equipe, é todo mundo pelo mesmo objetivo, é todo mundo ali em busca do mesmo ideal. E se essas pessoas estão realmente com você em busca desses ideais, eu acho que um vai complementando o outro. Então, eu, obviamente, né, me posiciono. Quando eu vejo que não tá legal, eu consigo me impor. Mas, no geral, eu sou bastante flexível e bem ouvinte deles. Que E acho que legal. é por isso que dá certo. Acho que é por isso que flui. E bem coração, né, amiga? Carol me conhece. A Carol Que sabe bom. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta. O que você acha, por exemplo, de uma pessoa que vive em cima do muro pra tudo? Pra tudo, assim. Ai, com qualquer situação. Ela não consegue realmente nunca se posicionar. Ela vive em cima do muro, ela nunca quer... Ai, vamos supor, a gente tá aqui numa rodinha fazendo algum comentário que não deveria a respeito de tal pessoa. E aí a pessoa que tem coragem de ir lá e chegar e falar na frente da pessoa sendo sincera com ela. Ela prefere não pra não se comprometer, a pessoa não ficar chateada com ela. O que você acha dessa pessoa que vive ali, sabe, né? Aquela incerteza. Eu acho que é o pior lugar. Em cima do muro é o pior lugar. Eu acho não, tenho certeza, sem dúvidas. Porque você nem é amigo de quem está falando, nem amigo do outro que às vezes está precisando ouvir talvez uma palavra amiga. Ou até porque eu acho que a gente vive em ciclo de mudanças. Hoje eu sou uma, ontem eu era outra. Então todos os dias a gente pode melhorar. A partir do momento que você está no muro, você fica com medo de tudo e vai te travar de tudo na vida, entendeu? Tanto com seus amigos, em relacionamentos. Aí, vamos lá, você tá num relacionamento abusivo, aí fica porque eu não sei se é bom com ele ou sem ele. Aí eu tô na empresa, aí eu não sei se eu fico na empresa ou se eu saio, porque se eu ficar aí... Não, sabe, você tem que... Por isso que é importante posicionamento, para você nunca ficar em cima do muro, né? Para você falar, eu não quero isso para mim, eu amo, sabe, essa empresa tá me oferecendo um salário maravilhoso, mas meu estado psicológico tá horrível, eu preciso cuidar de mim, eu me amo, eu sei do que eu sou capaz e eu vou conseguir um emprego melhor, entendeu? Na amizade também, tem amizade que são super tóxicas, tem amizade que é pior do que relacionamento marido e mulher, entendeu? Sim. Então, assim, ela tem que chegar e falar assim, essa amizade pra mim não serve mais, amo você, só que a situação que hoje a gente vive como amigas não tá me fazendo bem, porque tem amizades que elas só te colocam pra baixo. Verdade. Entendeu? Então fala, essa roupa, eu era muito bocuda, né? E aí com a faculdade, com a experiência, eu aprendi a ter filtros. Então assim, por exemplo, se você tá numa festa, aí a pessoa já chega lá mal, né? Aí fala, eu não tô gostando dessa roupa, eu tô me achando feia. Aí chega outra pessoa e fala, amiga, realmente está horrível. Vai ter como a pessoa mudar de roupa lá na festa? Não vai. Você não vai resolver o problema ali, né? Você entende? Agora, se você tá em casa ou em algum lugar que você consegue mudar, você pode falar assim, amiga, essa roupa não tá tão legal, mas se você tá se sentindo confortável, se você quiser experimentar alguma roupa, você tem que ter esse cuidado, essa empatia, analisar as situações, né? Entendeu? Então, assim, em cima do muro pra tudo é horrível. Pros filhos, né? Dependendo da situação também, muitas vezes, eu acho que as atitudes que nós temos valem até mais do que as palavras. Então, no caso, como a Carol citou, né? Se é uma amizade, um relacionamento, enfim, que seja, que não está fazendo bem, muitas vezes o simples fato da gente se afastar, não precisa falar nada. Se afasta, isso já é um posicionamento também, né? Eu acho que isso já faz a diferença. Então, amiga, o problema de você... Lá vou eu meter a psicologia. Adoramos, que é isso que a gente precisa, né? De um caminho a seguir. Quando tem situações que você não consegue se afastar, entendeu? Por exemplo, com filhos, algumas situações que você, sabe, é a dona da empresa e você precisa... Você tem vários funcionários, você não vai sair demitindo todos os funcionários, né? Então, assim, tem situações que valem a pena você se afastar, mas por isso que a conversa é importante. Para você falar com a pessoa, para ela entender o porquê você está se afastando e o porquê talvez você está cortando esse vínculo com a pessoa. Porque se você se afasta sem falar nada, a pessoa vai ficar atrás, pode repetir o padrão. Por mais que você corte, vai repetir com outra pessoa. Então é melhor ela saber o que foi que ela errou. Acho que você tem que ser bem direta
o porquê que eu tô cortando relações com você, né? Você tem que falar, você tem que expor o porquê. É verdade. Né? A mesma coisa, você terminar um relacionamento por, sei lá, não dá mais certo. Gente, por quê? Né? Você tem que ter cuidado. Eu acho Tem que que ter essa, todo um essa questão cuidado de mesmo. estar em cima do muro é muito perigoso, né? Sempre, é né? muito perigoso porque, assim, às vezes você dá a entender pra uma pessoa que você tá gostando de determinada atitude ou que tá tudo bem pra você e, assim, e não tá. Isso tá te fazendo mal. Então, ó, seguinte, nós vamos agora para o nosso segundo tema de hoje sobre mentalidade. Vamos falar um pouquinho, né, sobre a mente, né? Sobre tudo que envolve as questões aí, ó. Estado de qualidade daquilo que é mental, do que caracteriza os processos e atividades da mente. Conjunto de manifestações de ordem mental, crenças, maneiras de pensar, disposições psíquicas e morais que caracterizam uma coletividade, uma classe de pessoas ou um indivíduo, né? Mente, o desenvolvimento intelectual, uma faculdade intelectiva, inteligência, pensamento, enfim, tudo que envolve sobre a mente, né? A gente tá aqui com um grupo de amigas muito legal, inclusive temos a Caroline hoje que toda hora a gente dá uma jogadinha pra ela, porque a gente aprende um pouquinho com ela, porque é a nossa terapeuta presente aqui, né? Agora, mente, eu acho que é uma coisa que a gente tem que se preocupar muito nos dias de hoje, né? A gente tem que estar sempre se respeitando, pensando aí nos nossos limites. Será que tal coisa que eu tô fazendo em excesso tá fazendo bem pra minha mente? Ficar atento aos sinais que o corpo dá, porque o corpo também fala, né, gente? Então, assim, eu acho que o trabalho excessivo, qualquer coisa que é demais, afeta a nossa mente. A gente tem que estar sempre prestando atenção aos sinais, né? Verdade. Kelly, rapidinho, gente, eu vou aproveitar que meu marido tá assistindo a gente. Por favor, ó, deixa eu ver, cadê a câmera aqui, ó? Frank Aguiar, que é o marido da Carol, a minha família inteira que deve estar vendo já vai saber da história. Conheço há muitos anos, não sei se você tá lembrando de mim, Kelly Lima aqui, tô aqui com a sua maravilhosa. Um grande beijo pra você, obrigado por estar aí nos assistindo, né, Cá? Beijo, amor, viu? já também vou tentar, a gente vai tentar encontrar ele, que ele tem 2 shows. Oh, meu Deus! E a Kelly quase foi pirralhinha dele, que ele quase fui! Ele vai lembrar com certeza. Um beijo, amor. Então, Kelly, a mente, ela mente pra gente. Então, não diga isso que, olha, tá vendo, meninas? A gente precisa de terapia mesmo, todo mundo, né? Porque tem coisas que a gente escuta que a gente nem diga por quê. Porque ela boicota. Às vezes a gente acredita em coisas que não existem. A gente internaliza coisas que lá do futuro. Então, assim, a gente nem vive o presente, vive o passado, sofre pelo passado e vive o futuro que não existe. E o presente, que é o aqui e agora, a gente não tá vivendo, entendeu? Então a mente ela vai começar a boicotar você em várias situações da vida. Se você não tiver cuidado com esse, como é que eu posso falar, uma chavinha, se ela virar na sua cabeça, é o que faz as pessoas adoecerem. Então você tem que ter muito cuidado com isso, né? Como é que você pode evitar isso? Você pode evitar com exercício físicos, com uma terapia, com teatro, dança, coisas que te estimulam, coisas positivas, né? Para ativar no seu cérebro, ativar a melatonina, serotonina, oxitocina. Tudo, isso. E aí, quando ele faz isso, que é o, né? Você vai melhorando tudo na sua vida. Agora, a partir do momento que você acredita que você vai adoecer sem você estar doente, que você está dirigindo. Eu tô dirigindo. Meu Deus, esse caminhão vai virar e vai me matar. Meu Deus, eu vou atravessar a rua e o carro vai passar. Então, a sua mente está mentindo o tempo todo. Isso não está acontecendo, né? Mas você. muita gente não percebe, né, que chegou nesse ponto, né? Que precisa de ajuda. Isso. Aí o importante de você não deixar essa chave virar. Então, quando vinha um pensamento negativo, liga uma música, canta, tenta pensar numa coisa positiva para essa chave não virar pro lado negativo e sim pro lado positivo, entendeu? Então não deixa de modo algum. Pode acontecer, gente, é normal, a gente vive de emoções. Então ninguém vai viver 100%, oi, bom dia, meu dia é maravilhoso. Não, gente, isso não existe, tá? Nem para psicólogo, nem para terapeuta, nem para psiquiatra, né? Mas assim, é verdade. Mesmo você trabalhando sua cabeça todos os dias, não tem como, né, chegar no ápice da perfeição, né? Não tem como, só que a partir do momento que você trabalha isso na sua mente, vai ficando mais fácil. Todos nós vamos ter problema, vamos ter crenças, sabe? E a gente só tem que ter esse autocuidado com a nossa mente. E se você não sabe como
como tratar isso em você, porque tem pessoas que são extremamente negativas, procure a ajuda de um terapêutico, de um psicólogo, que ele vai te orientar, né? Ele vai... Agora, sim, é o seguinte, o psicólogo, ele vai te ajudar, auxiliar a seguir o caminho. O caminho é você que vai decidir, quando você sair da sala de terapia, se você vai seguir ou não. É verdade. Então tem que ter esse cuidado. E um parênteses, como aumentou essas doenças Demais. psíquicas, principalmente na pandemia. Demais. Né? Vocês notaram isso Muito. também? Com certeza, muito. Eu acho que foi uma fase de aprendizado para todo mundo, né? Porque a gente não ficava dentro de casa com a Não. família toda tanto tempo. Né? Jamais. A gente passa mais... A vida da gente é mais fora de casa do que dentro. Então, na pandemia, isso desencadeou assim de uma forma... E foi por que- muito tempo, a por gente não muito imaginava, tempo, né? Por muito tempo. A gente nunca ficou dessa maneira, né? Então, por isso que cresceu também os índices de violência doméstica. Teve vários pontos aí que Que a foi gente teve que alterado. analisar, né? E Exato. sabe que uma coisa que eu percebo bastante também, hoje existem muito aqueles trabalhos de programação, reprogramação mental ou programação neurolinguística, onde a gente aprende a controlar a nossa mente, que é que nem a Carol estava falando, a nossa mente, ela mente pra gente o tempo todo, porque ela fica ali, olha, é assim, é assado. Se você disser pra sua mente como é que vai ser, como é que tem que ser, não é assim, não é assim. Por exemplo, você tá num pensamento negativo, você já bloqueia aquele pensamento, que nem ela falou, liga uma música, ou muda o pensamento, enfim. Você consegue trabalhar a sua mente. Se você não conseguir sozinho, você tem ajuda. Mas, gente, a programação, a reprogramação neurolinguística, ela é muito, assim, sensacional para vários quesitos. Eu, por exemplo, tinha um quesito, assim, na minha vida, que eu tinha muito problema com aquilo. Eu sempre me remoía com aquilo. Eu chorava sempre por conta daquilo. E aí, por muitos e muitos anos. E aí, uma vez eu fiz uma sessão de programação neurolinguística, né? Eu não sei nem se era essa, mas era uma técnica, acho que Theta Healer, se eu não me engano. Fiz online. Né, ela fez comigo ali, gente, eu juro pra vocês, acabou, eu não tenho mais problema com isso. E aí, às vezes, eu ficava até pensando assim, gente, eu não choro mais. Eu sou uma pessoa que não chora mais, às vezes eu preciso chorar e não consigo. Claro que às vezes é importante também. Eu não consigo. Eu fico com a empatia o tempo todo que eu não consigo me colocar mais nem no meu lugar. Tipo, ai, gente, deixa eu relaxar e chorar um pouco. Não, vou aguentar, eu sou forte, eu vou aguentar. Mas a programação neurolinguística para esse assunto me ajudou. Não tenho mais problema com isso. Então é incrível como a gente consegue programar nossa mente, né? Eu nunca fiz esse, né? Eu já fiz constelação familiar e já fiz cursos de Imersão? Isso, de imersão e autoconhecimento, que é maravilhoso, inclusive, pra gente fazer. Acho que todos teriam que fazer. Infelizmente, o acesso é um pouco difícil, porque são cursos bem caros, né? Uhum. Mas eu acho que deveria ter algum plano do governo para De todas todo as mundo pessoas fazer pelo ter menos uma acesso, nem que vez. fosse online, sabe? Para poder Uhum. ter acesso a isso. Entendi. Cláudia, e me diz uma coisa. Você acha assim que a sua mente, você consegue controlar ela muito bem no seu dia a dia? Eu acho que a experiência também traz isso, né? No nosso dia a dia, mas... Eu acho que não é nem a experiência, acho que é maturidade. Maturidade, né? Quando a gente atinge um certo nível de maturidade que é diferente para você, é diferente para mim, é diferente para cada um. Acho que é isso, né? Então você consegue administrar melhor isso na sua vida. Não é que você não vai ter momentos que você não vai estar bem, que você não é isso, mas você consegue administrar de uma forma que aquilo não venha te prejudicar, né? Eu acho que isso é que é o importante. Como eu trabalho muito com a beleza, eu percebo muito isso. É muito complicado lidar com isso nas pessoas, né? Então eu tenho que lidar com a outra pessoa, com a expectativa do outro. Então, eu acho que talvez isso me ajudou também em muitos aspectos na minha vida, né? De lidar com isso. Porque eu tinha que lidar muito com essa expectativa. Então, acho que isso, a minha maturidade veio aflorar justamente por conta de ter que lidar com as frustrações das pessoas, com a expectativa de cada uma, sabe? E lidar com mulher, você sabe, né? A expectativa da mulher é complicado, mas eu acho que eu consegui amenizar tudo isso na minha vida graças a isso. Que bom, que bom. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, gente, ó.
tem também aquelas questões das crenças, né? Quando você vai fazer, por exemplo, uma sessão, né, de reprogramação ou de terapia, enfim, eles sempre vão lá no fundinho para buscar as suas crenças, sua forma de pensar. Às vezes você tem formas de pensar que não são suas. Ou você aprendeu assim, ou você viu assim na sua casa, mas você acredita que é daquela forma, a sua mente tá muito ali, muito bem estagnada, acreditando que aquela é a forma certa de fazer. E você segue a vida desse jeito, não estando bem, não estando feliz, às vezes prejudicando um pouco a mente. Então, como será que a gente consegue fazer para desvincular das crenças, hein? É difícil. É difícil. É a parte mais Você difícil. precisa achar primeiro. É nesse momento que eu acho que a pessoa precisa buscar ajuda profissional. Com certeza. Ajuda de um psiquiatra, de um psicólogo, de um terapeuta. É porque o autoconhecimento, né, também, né? Sim. Você precisa entender tudo aquilo que está acontecendo, na verdade, o que acontece por você, não pelo que te falam, né? E assim, e não tem como. Eu lembro até hoje, quando eu tive meu filho, o médico falou assim pra mim: você está levando um computadorzinho com a memória zerada pra casa. HD, né? Limpo. HD limpo. A partir de agora, tudo que vocês colocarem aqui na cabecinha dele é a forma que ele vai o exemplo, crescer, vai ser... o exemplo que ele vai ter, que ele vai seguir. Então, quando a pessoa ela cresce com determinados hábitos, com determinadas crenças, e muitas vezes isso, por mais que não seja o politicamente correto, que não faça bem de alguma forma, muitas vezes a própria pessoa não consegue enxergar isso, porque foi daquela forma que ela cresceu, Que ela daquela aprendeu, forma né? que ela Acredita aprendeu. que aquilo é o correto, né? Exatamente. Como buscar? Como que você consegue, no tratamento, buscar a crença, descobrir qual que é a crença daquela pessoa para poder tratar? Porque você vai, algumas pessoas até falam, nossa, o psicólogo pergunta muito. Ele tem que entender quem é o seu paciente, quem é o meio que ele vive. A gente vinha até conversando no carro, porque a doutora Lisney hoje é nossa amiga, e a gente conheceu ela na clínica, ela cuidando de mim e do Frank, né? Então, aí a gente vinha conversando sobre isso. Peraí que eu me perdi. Como é que você consegue localizar a crença, buscar, e né? o meio, ele infelizmente, ele é muito importante, atinge muito a criança. E qual é o primeiro meio que a gente vive? A nossa casa, a nossa família, né? Então, assim, a gente tem que entender o indivíduo, né, que é o paciente, e a família, o porquê dessas crenças, quais são essas crenças, e trabalhar, né, nele, de onde veio, como veio. E tem pessoas que realmente não conseguem quebrar. Na faculdade, às vezes, os professores dando aula, às vezes a gente sai passando mal da aula, mesmo que até as nossas próprias crenças têm que ser quebradas. De situações que realmente, gente, não existe. E isso faz muito mal. Então, a maioria das vezes tem que procurar um profissional, porque não tem como. E eu não tenho como te falar um exemplo específico, porque assim, vai depender muito. Né? É muito caracterizado de família, religião, de qual estado você é. Então, assim, você tem que ter esse cuidado. E o do filho, quando ela falou, nossos filhos, eles nascem com HD limpo. Então, o que de problema ou o que de benefício você vai trazer para o seu filho, para a mente dele, é você, a família. Entendeu? Meio que ele vive. Que ele vive, Porque crenças. não é nem só o que você ensina, né? É o que ele sente ali, né? É o que ele vive, na verdade, né? Você tem que estar ligado o tempo todo, né? Em todos os exemplos que você está dando pro seu filho, né? De comportamento, de tudo. E ficar atento também na escola, porque eles também, às vezes, por convívio na escola, tem as crenças do amigo. Aí, às vezes, acaba zoando o outro, entendeu? E aquilo pode atingir a vida adulta pro resto da vida, né? Com certeza. Bom, então, gente, a dica maior que a gente, né, pode passar aqui para as pessoas, não fiquem tentando, né, fazer o autoconhecimento Um sozinho, teste de internet, né? sozinho. Tem muita gente que faz. Você fica ali o tempo todo, sempre postergando uma terapia, né? Tentando
se conhecer sozinho, pensando como que eu vou fazer, como que eu vou localizar minhas crenças, como que eu vou fazer uma programação neurolinguística. Eu não vou contar não, mas eu já fiz muito isso, viu? Tá, depois eu quero passar na consulta com você, Tá viu? vendo aí? Gente, agora nós vamos para o nosso próximo papo aqui, continuar essa conversa gostosa com essas meninas. Estávamos aqui comendo, batendo um papo bem gostoso e polêmico, que a gente não pode contar que esse aqui é bastidor, tá? Bastidor, né, meninas? Agora nós vamos falar sobre liberdade. Ai, coisa boa, né? Quando todos os temas que a gente estava conversando aqui, mentalidade, enfim, acho que envolve um pouquinho de tudo. Quando você consegue, né, organizar sua mentalidade, quando você consegue ter o seu posicionamento, acho que você tem uma certa liberdade com tudo isso, né? E a liberdade é uma condição, né, do indivíduo que possui o direito de fazer as escolhas autonomamente aí, de acordo com a própria vontade, né? Então, na tradição cristã, a liberdade está muitas vezes identificada como livre-arbítrio e já no direito, a liberdade está relacionada com os direitos de cada cidadão. A liberdade é classificada pela filosofia como a dependência do ser humano, né? Autonomia, autodeterminação, espontaneidade, também a intencionalidade, né? E ela pode ser entendida também em um sentido amplo ou mais restrito, né? Pensado também como liberdades definidas pelo direito, enfim. Acho que a liberdade, vou ser redundante, é libertador. Né, gente? A gente estava comentando aqui sobre essas questões também de cada um ter uma opinião, né? A gente estava conversando sobre uns assuntos aqui nos bastidores. Como é importante você ter a liberdade de poder falar de algo que você gosta, né? De um posicionamento, por exemplo, que você tem na sua vida, de um pensamento, né? E ter essa liberdade, porque hoje em dia tá tão restrito isso, às vezes quando a gente fala de uma coisa, olha, eu sou desse lado, eu sou daquele, aí a pessoa já, então, sabe, a gente criou muito essas barreiras. E eu acho que agora a gente tem que ter realmente essa liberdade para isso, que entra a empatia, que entra a autonomia, que entra aí o posicionamento, mas também que entra o respeitar o próximo, né? A liberdade de expressão. A gente estava aqui no tema polêmico que eu não posso falar, mas eu Tá falei... todo mundo querendo saber daqui a pouco esse tema. Mas enfim, eu falei, olha, o meu posicionamento é esse, mas eu respeito o seu posicionamento também. Claro. E aí é onde a gente também acaba usando o quê? A liberdade de expressão. Exatamente. Né? Um dos Então, tipos de liberdade, né? É muito gostoso você poder estar numa mesa, independente do lugar que seja, você poder se expressar. Porque a partir do momento que você não pode se expressar, que você não tem liberdade, a pessoa te bloqueia. E você vai começar a se frustrar, vai começar a internalizar, vai pra mente e vai adoecer. É entendeu? verdade. Então tem que ter esse cuidado. Ou se você está no lugar, você se sente mal, levanta e vai embora, né? Acho que é muito chato isso, né? Você não poder falar do que você quer e se posicionar. Você tem que respeitar o outro e o outro também tem que te respeitar, né? Porque Mas é muito uma análise também, gente. Porque ó, hoje em dia, depois de tudo que a gente passou aí nesse ano, você tem que analisar muito bem o ambiente que você tá para você se sentir com liberdade de falar certas coisas, né? Até mesmo dar a sua opinião, ter a sua liberdade de expressão. Porque qualquer coisa, às vezes, pode já virar uma discussão e as pessoas estão muito firmes naquela... Até mesmo nas redes sociais, né? Principalmente, Tem que né? tomar cuidado. Totalmente nas redes sociais. Acho que nas redes sociais as pessoas têm Pior. muito mais liberdade Liberdade. que Mas, quer, de ofender. Mas aí é pior, né, nesse caso. Exato. Aí, no caso, tem que fazer o que a doutora Lisne falar, se retirar. Aí, nesse caso, sim. É verdade. Nesse caso, é saudável a pessoa se retirar. Aham. Porque são pessoas que você não convive, pessoas que você não é obrigado também a escutar ofensas, né? Porque, infelizmente, as pessoas estão sem filtro. Aí é o que a doutora Lisne falou, eu me retiro. Fica com a sua opinião e eu fico com a minha paz. Ponto. E falando em rede social, né, a gente vai um pouco mais a fundo. Eu acho que a rede social, ela deu uma liberdade para as pessoas que, às vezes, quando a gente estudou, né, rede social lá atrás, a gente estudou as questões de censuras de TV e rede social. Na época, eu lembro que não tinha nenhuma lei, né, que dava nenhum tipo de censura para a internet, porque era muito difícil de controlar, né? Hoje é um pouco mais fácil, né? Os aplicativos aí, eles conseguem, dependendo da palavra que você escrever, né, da foto que você postar, eles conseguem aí te censurar, até porque precisa ser assim. Tem que ter um controle, embora sejam muitas pessoas ali com voz. Mas deu uma voz pro pessoal que eles muitas vezes não tem filtro, não sabe o que estão falando, para quem estão falando, se vão magoar, se vão chatear, o que pode acontecer. Então, esse tipo de liberdade, acho que até para você ter liberdade, você tem que ter um limite.
né? Você tem que ter uma... respeitar o limite. Exatamente. Do outro. O seu limite começa onde termina o do outro. E até pra você ter Verdade. liberdade, Então você a gente tem que ter isso em mente. Com Pra certeza. tudo, né? Até pra rede social. Sabe Porque qual que eu acho que é o problema das redes sociais também? As pessoas se sentem muito próximas. muito próximas. Então, Amigas íntimas, né? Posso falar isso aqui? Exatamente, Posso porque acabar com você? acompanha, Então, se acham no direito de falar De o que invadir querem, a privacidade da Exatamente. pessoa, né? Exatamente. No começo, quando eu casei com o Frank, a internet me fez muito mal. Ai, Porque a liberdade das pessoas de ir lá num post de um programa que a gente tava, hoje não mais, né? Graças a Deus. E também se falar, também eu não tô nem aí, viu, gente? Agora minha mente tá maravilhosa. tá bem preparada, Tá bem né? Não tá, preparada. é ótimo É que eu não isso. posso nem falar o termo. Entendi. Então, assim, fez muito mal. Então, hoje, se você não estiver preparado, é muito triste. Ontem, eu acho que foi ontem que eu vi na internet o caso da Gabi Brand. Não sei se você sabe que ela... Eu sei quem é, o que aconteceu? Ela foi exposta a gravidez dela na internet e ela teve que confirmar porque falaram que de todo jeito iam expor que ela estava grávida. E ela tá passando por uma gravidez de risco, ela não quer se expor nesse momento, quer ficar com a família. Então, nisso é muito triste. Você tem que dar satisfação pra internet. Eu tô grávida, o meu casamento não tá bem, porque a pessoa fala. Ou então você afirmar, meu casamento tá maravilhoso, para as pessoas pararem de ficar. Como é que eu posso Ali, né? Especulando, Especulando. Entendeu? Tendo que mostrar o tempo todo. Gente, internet, coloca na cabeça de vocês. Aquilo ali não é a vida de ninguém. E isso está adoecendo as pessoas. As pessoas estão se comparando o tempo todo com o que você vê em rede social, entendeu? A gente tá no programa aqui arrumadinha, bonitinha, mas vocês não pensam que eu acordo assim todo dia, não, gente. Pelo amor de Deus. Só mostra a parte boa, né, só mostra internet? a parte boa. Então, assim, todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem problema. E tem momentos que a gente não quer expor. Por mais que vocês tenham essa liberdade de falar, de ir e vir, só que tenham cuidado, porque em algum momento pode ser você lá. Pode. Porque a internet também está trazendo fama para as pessoas muito rápido, né? Então você nunca sabe se às vezes não pode ser você ali, né? Então tem que ter esse cuidado. E uma frase que eu vou usar para vocês Tá. é que eu aprendi com meu marido também: a liberdade é o que nos prende. Entendeu? Maravilhosa essa frase. A liberdade é o que nos prende. Por quê? Por Aquele, acho quê? que é Eu aquele tô querendo saber já que o porquê. Kelly, a liberdade, a partir do momento que você tem a liberdade, você não fica mais leve, Sim, mais feliz? sim. Então você vai escolher, eu vou para uma balada ou eu vou ficar em casa com meu marido. Você tem você tem a liberdade de escolha, entendeu? Não, eu não acho. Eu acho que é até mais fácil do que você ficar em cima do muro. Alguém comentou alguma coisa no meu Instagram, ou alguém quer meu número. Eu tenho a liberdade de fazer aquilo, mas eu sei que não é certo fazer aquilo. Sim. Entendeu? Então, a minha liberdade que o meu marido, a minha esposa, um amigo dá um pro outro, gente, é magnífica, porque você vai usar pelos seus princípios, seu caráter, você vai falar, não é isso não é certo. Com a liberdade, não a pessoa com uma coleira, porque eu já coloquei coleira também no meu marido, viu, gente? Era diferente. Então, assim, é diferente do que você colocar a coleira. Você não olha pra mulher. Você não faz isso. Gente, você fica assim de um jeito. Você tá olhando pra quem? Porque você fica preso, você não tem liberdade. A pessoa nem vai te conhecer. Como é que a pessoa vai te conhecer? Se ela não tá te dando a liberdade de você se expressar. Entendeu? Então você fica assim, eu não vou olhar porque ele vai brigar, eu não vou. É não muito vou fazer. ruim Gente, isso. é horrível. É Então, muito acaba não ruim. sendo você. Você acaba não sendo você. Então, por isso que a liberdade é o que nos prende. E traz muito mais. Eu era muito assim com meu marido, eu descobri porque da minha insegurança com constelação familiar que eu fiz e tratei, né? Então, eu descobri, quando eu soltei ele, eu dei essa liberdade. Ele fala, Carol, às vezes tem um monte de mulher e eu não sinto vontade, porque você me deixa tão à vontade, tudo que eu quero é voltar em casa e ver minha família, estar com minha família, abraçar, ver meus filhos, porque a liberdade o prendeu. Não é Sim. a coleira que prende, entendeu? É a liberdade em tudo na vida de vocês. É só, quando eu falo de prisão, a gente não fica até, eu falando aqui, você não fica já Um meio- pouco, entendeu? Aham. Então, por isso a liberdade é o que nos prende. E assim, a gente estava falando também das mídias sociais, né? Mas a liberdade de opinião. Eu acho que até para você ter esse tipo de liberdade, você tem que saber como fazer, gente. Você tem que ter a empatia.
é algo que, assim, muitos falam em sentir, mas poucos realmente colocam em prática. Exatamente. Por exemplo, quando você vai na mídia Verdade. social de alguém pra falar alguma coisa que seja pra, né, acabar com a vida da pessoa, nossa, você em algum momento já se imaginou ou já recebeu alguma mensagem, né, da pessoa ali falando alguma coisa que não seja agradável pra você, mas vocês não têm noção do quanto isso é ruim. Por mais que você trabalhe a sua mente, bloqueie pra não ficar mal no momento, essa liberdade que as pessoas acham que tem de falar o que pensa porque você é uma pessoa pública, você é público, você escolheu isso, então eu posso falar o que eu quiser pra você. Não é assim. Aqui atrás de qualquer mídia social, são seres humanos. É isso que as pessoas esquecem. Que todo mundo é um ser humano, tem um coração, tem um sentimento, né? Olha, eu vou até expor uma situação que eu passei uma vez com redes sociais. Eu estava viajando com a minha família, postei uma foto do meu filho na piscina com a babá, brincando. E aí veio uma mensagem pra mim assim: que tipo de mãe é você que terceiriza os cuidados do seu filho? Sempre tem esses. E aí, aquilo assim, me pegou muito. Porque antes até de eu contratar babá, eu tive uma questão que eu não aceitava. Eu achava que eu tinha que dar conta do mundo, de tudo. E o que muita gente, inclusive, não sabe é que meu filho é especial e precisa de cuidados especiais, precisa eu preciso de auxílio, apoio, né, maior. de auxílios de pessoas, né? Sim. E aí veio essa mensagem. Eu acabei expondo essa mensagem, né? Eu compartilhei, eu falei, olha a mensagem que eu recebi. E muitas das pessoas que me conhecem, que me seguiam, que sabiam da situação, acabaram se doendo por mim. Então, depois daquele momento, eu tive que fazer até um trabalho psicológico mesmo, sabe? Acredito. Para conseguir continuar com aquela situação, para aceitar que eu precisava mesmo de ajuda, que eu não estava sendo uma mãe relapsa. E é muito difícil, às vezes com uma palavra, com uma frase, a pessoa não sabe o que está acontecendo não sabe do o que está outro lado. acontecendo. E essa questão com relação a filhos, principalmente, acho que pega muito, né, com a gente. Porque mãe sempre é cobrada. É a parte que mais dói. Né? Se não é cobrada, ela tá se cobrando o tempo todo, sempre né? é cobrada, ou a gente mesmo se cobra. A gente mesmo se cobra o tempo todo. Eu tô fazendo certo, eu tô agindo da maneira correta. Então, eu acho que essa questão do outro ainda dar uma alfinetada, né, que nem foi com você, é um absurdo, né? É tanto que na farofa da GQ, gente, eu sou super atualizada em tudo, tá? O pessoal falou da Melanie, que foi sem a filha. Aí as mulheres, algumas pessoas comentaram: por que vocês não estão falando com o PA, que é o do Big Brother, que também deixou o filho pequeno? Então sempre o peso maior é na mãe. E, gente, não romantizem casamento, maternidade, todos nós, chega um momento, a doutora Lisney trabalha fora, né? Tem dia que ela chega 2 horas da época que eu sei, a gente tá conversando 2 horas da manhã em casa. Então ela precisa de um apoio, ela não vai deixar de ser menos mãe por causa disso, e nenhuma mãe vai deixar de ser menos mãe por causa disso. Deixaria, entendeu? talvez, se não pensasse no cuidado, né? Mas isso não diz respeito a gente julgar. Cuidado, né? Ali tá toda uma ou se a mãe não tivesse um afeto, era totalmente... Ela é uma mãe super amorosa, eu sou super suspeita pra falar. Eu também, gente, sou apaixonada por meu filho, Paulinho, eu amo de paixão. E eu sou uma leoa. E eu achei certo ela expor, sabe? Porque para as pessoas ter o filtro, que tá faltando filtro nas pessoas. A liberdade tá demais. Tá demais. Então, assim, eu achei legal quando ela expôs isso, pra pessoa ter o filtro e entender que não é tudo que vem na sua cabeça que você pode falar. Em nenhum lugar, em nenhum momento. A pessoa entendeu? chegou, desculpa, gostaria de saber, tô curiosa. Chegou a pedir desculpa, alguma coisa? Não pediu desculpa, fui pesquisar a vida da pessoa pra ver quem era. Era uma diretora de escola, o que me deixou mais indignada ainda. Como é que pode? Como pode? Inacreditável. E aí eu acredito que o pessoal acabou bombardeando ela depois e no dia seguinte a conta dela já não existia. Olha, impressionante. E assim, tá vendo? É aquela coisa, você cria uma liberdade que você não tem, então você vai ter que viver as consequências, né? Perdeu a conta provavelmente porque ela foi ali ter uma liberdade com você e aí o pessoal se deu o direito também de ter uma liberdade maior. Exatamente. E aí ela, infelizmente, né? Porque como ela foi muito infeliz nesse comentário todo aí, ela teve que passar as consequências disso, né? Verdade. E é aquilo, né, gente? Quem somos nós, né? Pra ficar julgando a vida das pessoas. A gente fala muito disso, mas tem que colocar em prática mesmo. Essa liberdade de ficar lá, por que você viajou sem o seu filho? Por que você tá fazendo isso ou aquilo? Muitas pessoas ficam vendo a vida de uma influenciadora também.
Ai, viajou e deixou as filhas. Ai, tem babá. Gente, eu acho que... Até que ponto, né? O que a galera faz da vida? Até que ponto a gente tem o direito de invadir a vida da pessoa dessa maneira? É, e aí acha gente que é não porque tem é esse público, direito. né? Não, Eu tenho liberdade de falar na sua vida. E assim, é muito perigoso, que eu também tô começando esse trabalho de influencer, e meu marido é artista, né? De muitos anos, já tá com a carreira dele muito bem sucedida, graças a Deus. E as pessoas, às vezes, quando eu andava muito com ele, falavam: nossa, sua mulher só anda grudada com você. Aí agora eu não consigo ir por conta dos filhos, trabalho, né? Que ele também tem que olhar pra mim. As pessoas falam: ah, nossa, cadê sua mulher? Essa mulher não te acompanha? Nada tá bom. Nossa, Se gente, incomoda nada, o tempo inteiro com a sua vida, com a minha, né? com a nossa vida. E eu falo assim, gente, não é possível. Então, assim, nem Deus agradou todo mundo. Você tira por aí, né? Sim. E aí, então assim, hoje eu não absorvo realmente, mas as coisas eu absorvia muito. Tô trabalhando ainda isso em mim. Por mais que eu tenha estudado serviço social, que estuda psicologia, tô quase na metade do curso de psicologia, mas assim, você tem que trabalhar o tempo todo isso, porque a internet é muito venenosa. É. Muito. E é acho que- maravilhosa, mas tem um veneno. É, tem um lado bom e um lado ruim, né? Todo mundo que é público, acho que tem que trabalhar na mente essa recepção dessa liberdade que as pessoas têm de tá tomando conta, literalmente, da vida, né? Aliás, eu até me expressei mais. Não é que a internet é venenosa, as pessoas que estão por trás dela, que não estão Que são bem, que ferramentas, estão são mal muito resolvidas, cruéis, né? que Não- são cruéis e venenosas. Porque a exatamente. internet ela é muito boa, porque ela consegue trazer informações mais rápida, você consegue divulgar seu produto, sua empresa, seu trabalho muito mais rápido do que antigamente, né? É. Só que assim, as pessoas que estão por trás, que é o mundo todo, elas se acham no direito de julgar as pessoas, de ter a verdade. liberdade de falar e fazer o que quiser, o que vem na cabeça. Meninas, e falando um pouco agora sobre a liberdade de ir e vir, que é uma liberdade boa, né? Vamos combinar? Vocês sempre tiveram, assim, a liberdade tranquila de poder ir, voltar, enfim, aonde vocês querem, ou tinha alguém ali prendendo de alguma forma. Claro que a gente que tem filho, tem marido, você não tem a liberdade de poder fazer tudo o que você quer, a hora que você quer. Você tem que estar sempre ali organizando tudo para poder, né, tá todo mundo no seu lugar no momento certo. Mas vocês se consideram, assim, pessoas com essa liberdade de poder fazer o que querem, a hora que querem? Ou você talvez, por ter um marido público, tem um pouco mais de restrição? Ou você, por conta dos seus horários apertados, né? Por conta do trabalho também, né, Clau? Ou tá tranquila essa parte? Não, eu acho que assim, são dois pontos aí, né? Duas vertentes, porque uma questão é você não ir porque alguém te impede ou alguma coisa te impede. E a questão de você não ir porque você não quer, né? Ai, não, eu tô cansada. Não, quero. sim, aí você tem a liberdade, você só não tá usando, então, né? É a liberdade. Aham. Assim, eu sempre tive essa liberdade, graças a Deus. Nunca tive ninguém que me impedisse de fazer algo. Porque eu acho que tem muito isso, né? Você nunca Tem teve uma relação, por exemplo, que a pessoa te impedia de alguma coisa? Tive, assim, casos de ter um namorado na época, mas eu acho que desde nova eu sempre fui muito assim. Eu e a minha liberdade. Sempre se posicionou, né? Sempre me posicionei com relação a isso. Então, peraí um pouquinho. Então, se começar a me proibir aqui, não dá. Não ia adiante, entendeu? Então, acho que eu nunca tive esse problema, porque vai da nossa posição também, né? É verdade. Da gente deixar isso aí acontecer, É. né? Porque se a gente não se posiciona, é o que a gente tava falando desde o começo. Se você não se posiciona, o outro acha que tá certo e vai indo E aí vai daquela tomar de maneira conta e vai tomando conta. da sua liberdade. Então, eu, graças a Deus, nunca tive esse problema. Agora, com relação a trabalho, com certeza, né? Filhos, eu tenho 4. Não dá pra gente ter Eu toda a tenho- liberdade é, no eu mundo, tenho- né? eu A gente tenho tem que estar quatro, sempre... Aí tem Então, assim, prioridades também, né? Exatamente. Aí entra a questão de prioridades, né? Naquele momento eu não posso ir porque eu tenho uma outra prioridade ali no momento. E não de alguém estar podando, né? Pois é. Verdade. Não, eu já. Acho que todo mundo já teve algum namorinho tóxico, né? Sim. Acho que todo mundo já teve. Mas ainda bem que ficou pra namoro, não ficou pro casamento. Então, assim, mas como eu sempre sou. Teve algum que te marcou, assim, com falta de teve. liberdade? Teve. E foi horrível. Por isso que quando. É uma das frases que a gente mais usa no nosso casamento. Eu e o Frank, a gente já teve muito. Tipo, eu já tive uma fase. Muito de insegurança, ele também já teve fase de ciúmes e tal. E quando a gente começou a usar essa frase no nosso relacionamento, a liberdade é o que nos prende, ficou muito mais leve. Então, assim, olha, eu não gosto de certos ambientes, mas você gosta, você se sente à vontade. Se você quiser ir de vez em quando, você pode ir. Não Porque tem problema, também, se você. Ele até usa, amor, se você tá feliz,
Você vai chegar em casa feliz, você vai fazer a felicidade de todo mundo. Agora, se você estiver frustrada só fazendo as minhas vontades e eu as suas, a gente vai chegar em casa e vai começar a criar conflito. Hoje eu acho que o que me prende mais, lógico, alguns ambientes eu também não consigo ir, porque a gente tem que ter um certo cuidado, as pessoas, por conhecer ele, às vezes também falam, sabe? Então eu evito, minhas reuniões é mais, né, em casa de amigos, essas coisas. Não pelo fato da proibição, Não né? pelo fato da proibição, né? E os filhos também, que aprende muito. A gente acaba mudando também, às vezes, a órbita, a fase, né? Tudo vai girando, né? A gente vai, como é que fala? Vai colocando... Tudo vai mudando, não tem jeito, né? Até a nossa liberdade, por mais que você tenha uma pessoa na sua vida que te deixe com liberdade, você vai se adaptando, a liberdade muda, né? Você não precisa sair, chegar no outro dia, Eu né? acho que a nossa vida também é tão corrida, acho que de todas aqui, acredito. Quando chega na sexta... Gente, eu amo música, amo show. Só que minha vida é tão corrida com as crianças, com o filho, faculdade, trabalho. Eu trabalho com ele, que eu cuido do digital, com a minha vida influência, com a minha vida mãe, esposa. Quando chega na sexta-feira, eu tô só o pó da farofa, Eu gente. sei como é. Sexta é o não dia que você aguento, só nem quer... Bom, eu nem posso falar, porque de final de semana, às vezes é o que eu mais trabalho. De final de semana também. Sim. E é isso que ela tá falando, né? A gente chega... eu tenho muito acesso a tudo, a show, a isso aqui, porque eu trabalho com muito artista. Mas sabe quando você chega e o pessoal fala, mas você não tá lá no show, mas eu no show. Não tá, não foi. Eu tava trabalhando até agora, não tem condições. Gente, como as coisas mudam depois que a gente vai crescendo, né? Para não falar outra coisa. Trabalha muito nos bastidores, então a gente tem também muito essa Mas sabe questão, uma coisa né? que aconteceu já muito comigo também? Nessa questão de trabalhar tanto, de muitas vezes abrir mão de coisas que eu gostava de fazer pelo trabalho. Ou seja, eu estava, sem perceber, bloqueando a minha liberdade de fazer as coisas que eu gosto. Perigoso. Mas eu acho também. que entra a questão também das prioridades. Qual Sim. é a prioridade naquele momento? É o seu trabalho? Eu não sei. Mas Eu é algo que acho muitas são- vezes às vezes de não dá forma tempo, automática. sabia? Às Eu vezes não dá entendi. tempo, eu tô vivendo muito isso hoje. Não que eu deixe de fazer as coisas que eu gosto, mas às vezes eu prefiro descansar porque eu tenho tanta coisa. Meu dia assim, dura tipo 36 horas mesmo, é tanta coisa que no final eu estou esgotada, eu não quero fazer nada, eu quero simplesmente descansar. Então realmente o trabalho às vezes tira essa liberdade, gente. Eu tenho uma história também de um relacionamento que passou há muitos anos, né? Que era... Jamais eu vou falar o nome dele aqui. Ricardo, brincadeira. Mentira, brincadeira. Que era tóxico, também não tinha liberdade nenhuma. Era bem difícil mesmo de viver. Mas tudo que a gente falou aqui é relacionado ao Sim. primeiro tema, que é posicionamento. Posicionamento, né? Um tema vai encaixando no outro, né? Tudo é a questão do posicionamento, né? De como você se posiciona na vida. Eu acho que essa é a verdadeira frase, acho que o que fica aqui. Como você se posiciona na vida. É verdade. E eu tava falando aqui, antes da gente, do Renato chegar com esse prato delicioso, a gente tava conversando, eu tava falando pra vocês que eu tive, né, um momento, assim, de um relacionamento que eu não tinha liberdade pra nada. A pessoa não deixava eu fazer academia. Ficava na porta da minha casa esperando eu voltar da academia pra tentar me proibir de alguma forma. Queria vistoriar. Eu era proibida de tudo, tudo. Mas aí, como eu tinha pouca idade, né, assim, né, sei lá, acho que 14, sei lá, 16 anos, aí eu mesmo naquele momento tive que aprender a me posicionar, porque eu pensei, não, pera, não tem condição. Eu não posso ser um passarinho preso numa gaiola, né? Eu preciso ter a minha liberdade. Você tem que fazer um tratamento aí. E aí acabou a pessoa, você vê, esse tipo de atitude da pessoa, não deixar a outra pessoa ter liberdade, acaba em quê? A pessoa não vai aguentar ficar com você. E aí você vai perder. Quem vai perder com isso? É só você. Por isso que a gente tem que estar sempre trabalhando o autoconhecimento. Né? É importante a gente estar sempre ali, trabalhando, né? Nos conhecendo a fundo. Se você não consegue sozinho, que seja com uma ajuda, mas para melhorar, né? A gente está sempre nessa constante evolução, né? Eu acho que é não ter vergonha de pedir ajuda, né? Porque muitas pessoas, principalmente homens, têm muita vergonha de pedir ajuda. É verdade. E também tem a questão do julgamento, né, da terapia. As pessoas, até os maridos falam assim, ai, você é doente, tá doida pra ir procurar psicólogo, tá doida? Não são todos, né? São pessoas leigas que falam isso. Exatamente. Porque Mas tem os muito, homens, né? os homens de ainda verdade tem muito. apoiam. Amor, vai lá, cuida da sua saúde, você estando bem, vai fazer bem pra nossa família. Mas ainda tem muita gente leiga que associa psicólogo, terapia com gente doida. Não é, gente. É necessário, jamais, entendeu? A doutora E Lisbeth falou. eu sou uma pessoa que eu tinha preconceito com isso, É. sabia? Olha, eu descobrindo tinha, aqui.
Eu tinha até começar a fazer. É um Hoje eu até pré-conceito, brinco com ele. né? Eu falo, você não vai me dar? Se me der alto, eu não vou embora. Eu vou ficar. É como se você fizesse um raio-x todos os dias de como você das atitudes que você tomou ontem, por exemplo, porque às vezes uma atitude que você toma ontem, talvez você já não tome ela hoje de novo. E é esse ciclo, né, de aprendizado constante. Então, acho que para quem nunca fez, é muito interessante fazer, principalmente para você que tira a liberdade de alguém, né? É interessante também fazer porque é um sofrimento mútuo, né? Se você tira a liberdade de alguém, não é só você que sofre, não é só a pessoa que sofre. É você também, porque você fica ali o tempo todo preocupado, Não, é toda né? a família, né? Preciso- Quando tem preciso segurar. filhos, quando tem. Toda família sofre, né? É Todo todo um mundo processo, né? Todo mundo sofre mesmo. Cá, você hoje tá tranquila com relação à liberdade, né? Ai, graças a meu bom Jesus, gente. Agora, É muito gostoso a liberdade. E o relacionamento fica muito saudável, né? Tanto com filhos, com amigos, com tudo. Fica muito saudável o poder de ir e vir, entendeu? Eu saber que eu, assim, eu tô no programa, chegar em casa, meu marido tá maravilhoso, daqui a pouco a gente vai... É que eu até falei pra ela falou, amiga, vamos depois no lançamento de um livro. Eu falei, amiga, eu tô morta. Ela, não entendi. E a questão do cansaço, não é aquele... cansaço, Né? Aí eu peguei e falei, tá bom, amiga, vamos. Mas assim, é gostoso de saber que você vai chegar em casa e o seu parceiro vai estar tranquilo, sabe? Tá todo Ou ele mundo também vai estar bem. trabalhando, vai estar bem. Não vai ter brigas, atritos dentro do seu lar pros filhos, né? Então, assim... A liberdade realmente é muito gostoso. libertadora, né? É libertadora. Agora nós vamos falar sobre progresso, né? Que é aquele movimento de seguir em frente, né, gente? É o progresso de uma inundação, aumento, modificação, enfim. Para melhor ou para pior, né? O progresso do aluno, por exemplo, é um tipo de progresso, o desenvolvimento de um país, de uma região, de uma civilização, crescimento, né? Um progresso de uma humanidade, intensificação de uma ação, né? Enfim, infelizmente também até no aumento de uma doença, alteração para melhor também, né? Tem vários tipos de progresso, né? Então a gente vai conversar aqui um pouquinho hoje sobre a questão desse assunto, né? Que também é um assunto polêmico, principalmente pelo que a gente viveu, pelo que a gente vive. Não falo nem só do momento atual, mas assim, acho que desde uma história lá atrás, né? A gente tem uma história de evolução, uma história de progresso. Né? Qualquer coisa que a gente vê hoje, por exemplo, como a pílulas como possível cura de uma doença, centro de tecnologias testando para ver se conseguem chegar na cura, por exemplo, do câncer, isso é um tipo de progresso. E acho que é um progresso muito positivo, que é o que a gente precisa, né, doutora? Sim, com certeza. A vida é um progresso, né? Constante, né? Todos os segmentos. O progresso eu acho que é fundamental para a nossa evolução. Tanto em trabalho, como pessoas, tanto nesse setor de saúde, na estética, que é meu trabalho também. Uhum. Na estética, por exemplo, não para de Não progredir. para. Cada hora eu trabalho com harmonização orofacial, cada hora é um procedimento novo, é uma Cada hora técnica nova, Amiga. são novos estudos. Assustou, amiga? Pode ir. Inclusive, essa história é um progresso, né? Que ela se formou como dentista, né? Cirurgiã dentista. Fez os cursos. A internet também trouxe um progresso pra gente fazer a entrega dos trabalhos muito grande, né? Tanto do seu, do meu, da Cláudia, em tudo. Porque aqui, por exemplo, tá passando nos canais abertos e fechados e também na internet, né? Sim, então na tem internet. acesso o progresso de tudo, né? É muito bom para todos. Até as redes sociais, né? Porque hoje em dia a gente não tem mais aquele portfólio, né? Que antes as pessoas queriam saber de você tinha que levar um portfólio pra pessoa. Hoje em dia, qual o seu Instagram? Verdade. Já é um portfólio Sim. pronto Então, é um ali, né? portfólio, É verdade. Ali Então, você consegue tudo. colocar a sua vida toda. Então, Exatamente. tudo é um progresso na Tudo é nossa um vida. progresso. Só que eu acho que o progresso, na verdade, a gente só consegue o progresso a partir do momento que a gente dá o primeiro passo, né? E vocês acham que, por Nem exemplo... sempre acerta, né? Mas Mas dar o primeiro tem passo. que dar o primeiro passo sempre, né? Verdade. E vocês acham que o progresso é algo demorado de acontecer? Porque, por exemplo, tem pessoas que comparam muito o nosso país com outros países. Tal país é mais evoluído, tal país é anos-luz na... Gente, mas é exatamente isso. É anos-luz na frente, né? O país, às vezes, já tem ali vai 500 anos na frente do nosso. Como é que vai ser igual? Ele já está no progresso dele e a gente vai caminhando atrás do nosso, né? Menina, seguinte, olha... Junto com o agradecimento, junto com o agradecimento aqui por vocês estarem presentes, a gente quer mostrar aqui um Ai, meu pouquinho Deus. da vida de vocês também. Ai. Cláudia, vamos começar por agradece. você? Vamos começar por você, que eu quero saber como Vamos que é a lá, sua vamos lá. vida aí, da sua família. Vamos ver as fotos aí da Cláudia, gente? Olha que linda!
Vai contando aí pra gente o que você tava fazendo. É porque eu apresento um programa, né? Então, Legal. essas fotos aí, na verdade, foram no meu programa. Eu sempre faço essas seleções. Eu falo que o meu Instagram realmente é o portfólio da minha vida, né? Porque não é só da parte do meu trabalho, que é maquiagem, que é maquiar. Porque eu também tenho outras coisas, né? Eu dou curso, eu apresento um programa que se chama Além da Make, que a gente fala do que vai muito além. Esse programa na né? internet? No Legal. streaming. Ah, É tá. no streaming, na BRT Channel. Uau! Já fez 1 ano já que eu tô com esse programa, tá muito Legal, bacana. hein? Então a gente aborda temas lá, na verdade, que vai além do que as pessoas veem, né? A essência da pessoa, a expectativa. Como então ela tá eu trabalho assim, importante. já na maquiagem, em televisão, eu já tenho quase 18 anos já. 14 18? eu fiquei só no SBT. 14 eu fiquei fixa, CLT lá só no SBT. Prestei trabalhos aí para muitos. Trabalho com a Band hoje em dia também. Globo. Enfim, várias emissoras aí. Várias. Que legal. E outros projetos também que eu faço. Faço feiras, monto equipe. Hoje em dia eu monto equipe, né? Eu acabei de sair de uma feira agora da Fenatran, onde eu tava com quase 40 profissionais, né? Então, para maquiar as meninas da feira. Então, é muito bacana esse trabalho, sabe? Para mim é gratificante porque eu faço o que eu amo. Então, eu acho que isso é o que é importante. Muito bom, né? A gente trazer aquilo. Eu ver a pessoa estando feliz do jeito que ela está maquiada, elevar a autoestima da pessoa, isso me traz felicidade. Então, acho que é isso que é importante, né? E para te encontrar nas redes sociais, como é que faz para te achar lá? @Cláudia Zani Oficial. E lá vai ver todas as fotos de maquiagem. Vai ver tudo. Lá tem minha depois. vida, gente. Lá tem minha vida. Muito bom. Gente, agora a gente vai conhecer um pouquinho da história da Caroline. Tô curiosa pra ver aí as fotos da Caroline, embora eu já conheça um pouquinho da história dela, mas vocês vão conhecer também. Vamos ver. Conta aí pra gente, Kai, tá com o maridão. Gente, meu maridão, meu companheiro, né, de tudo. A gente se conheceu. Você é bem alto, hein? Porque Frank também tem quase 2, né? Então... Meu aniversário? filho, no aniversário dele, gente, sou muito mãezona, muito brincalhona. Que legal. Quando eu acompanho ele nos shows, trabalho com ele também. Você faz o au também? Não. De vez em quando, né? Deixa o au pra ele, que o au dele é mais caro. Ele ainda joga o chapéu no fim? Joga o chapéu. Que legal, olha que lindo. Aí a gente na praia, no Guarujá, em frente ao nosso apartamento, meu baby. Que lindo. E eu trabalho com o Frank também, né? Cuido do digital dele. Então, as redes sociais, Spotify. Olha, onde era lá? Viagens que a gente faz. Ó, meu filho. Ai, gente, é muito lindo, meu filho. Eu Olha queria ter outro, mas não tenho coragem. Não queria, Má, eu queria, mas a coragem falta. Olha lá a música, lá, ó. Precisa trabalhar isso, hein? Precisa trabalhar isso. Minha enteada linda, de 11 anos. A trilha é bem legal, ó. Vem pra cá, mulher madura. Vem pra cá, mulher fogosa. Aonde tá do que diz? Lavou, enxugou, tá nova. Lavou, tá nova. Lavou, tá nova. Mulher madura é o bicho. Lavou, enxugou, tá nova. Lavou, tá Olha lá, nova. ajudando. Lavou, tá nova. Mulher madura é o bicho. Lavou, enxugou, tá nova. Ah, que lindo. Gente, eu sou suspeita pra falar da minha família. Eu sou canceriana. E eu sou totalmente apaixonada pela minha família, pelo meu marido. Amo muito, muito, muito. Eu acho que é a base mais importante da vida de um ser, né? Eu acho que é a família da gente. Amém. Que Deus conserve e abençoe sempre, Amém. assim, cada vez mais, viu? Um grande Obrigada. beijo pra ele, que a gente já deu que tá em casa, né? Pra você, pra toda a sua família. E pra quem quiser encontrar você nas redes sociais, como é que faz? Nas redes sociais é @caroline.luizaguiar. Luz de luz, tá, gente? Pra iluminar o caminho de vocês. Muito bom! Agora temos a doutora aqui, né? Cirurgiã dentista, Liz, maravilhosa. Liz, quero conhecer um pouquinho aí da tua casa. Vamos entrar um pouquinho na sua família? Linda, onde você tava aí, hein? Aí foi, essa foto é bem recente. Ai, Campos tá do Jordão, linda, no último final de semana. Harmonizado, tudo Aí harmonizado. no outdoor que saiu, lá em Santo André, da minha Que clínica. lindo! Meu filho número 2, o Dudu. Aí recebendo o Prêmio Jovem Brasileiro. Tá.
Eita, família família. reunida. Petzinho sempre ali do lado, que lindo. Meu Como que é o nome do seu filhão. filho? Meu filho é o Rafa, Rafael. Rafa, um beijo, Rafa, pra você. Minha sobrinha, a coisa mais gostosa desse mundo. Imagina, gente, sobrinha é tudo também, né? Aí meu filho e minha sobrinha. Lindos. Maravilha. Amores da minha gente, vida. Gostoso. Olha que foto linda. Eu com Rafinha no barrigão. Aí a gente passeando em Viajando. Cancún. Momentos bons, assim, né? Memórias afetivas. Aí um dos treinamentos que eu fiz, um treinamento em cadáveres, também voltado para harmonização, Que legal. viajando, Aí tava viajando. no filhão. Nossa, que bacana. E aí minha toda... base de tudo. Papai, mamãe, irmão, cunhada, família toda reunida. O cachorrinho tava menor lá? Não, é outro aqui. Ah, é outro. Ai, que foto legal. Tem coisa melhor que viajar, gente? Não tem, é Não minha tem, paixão. né? Meu, Ai, é meu maravilhoso. hobby é viajar. Também adoro. Eu acho que a gente trabalha pra isso, né? Me fala uma coisa, pra encontrar você nas redes sociais. @DRA Lisney Daniele, doutora Lisney Daniele, tudo junto. Que legal. Meninas, olha, muito obrigada pela presença de vocês. Foi muito legal aqui, a gente bateu um papo bem gostoso, conseguimos almoçar, né? Também tivemos aqui o nosso momento da nossa sobremesa deliciosa. Queria agradecer, viu, a presença de vocês. Cláudia, muito obrigada, viu, pela sua presença. Obrigada a você, Kelly. Tô à disposição, viu? Volte sempre, precisar. viu? Ah, eu sabia que agora que eu sei que ela sabe maquiar, volte sempre, tá? Olha só, gente. Nós temos aqui, a gente vai fazer maquiagem com a Clau. Vamos fazer a terapia com a Cá. Cá, obrigada, viu, pela sua presença. Ai, Kelly, eu que agradeço a toda a equipe maravilhosa. A comida também super agradeço, gente. Maravilhosa, Bom. vocês foram demais. Muito obrigada, gente. Tudo maravilhoso, as meninas, do papo. Até as fofocas na hora dos intervalos também foi. Ó, Bom, a música maravilhosa também que delícia, a né? gente teve. Sexta-feira gostosa, né? Do jeito que a gente Obrigada. gosta de Sextou, começar. né? Sextou. Foi sextou, literalmente. Liz, muito obrigada, viu? Kelly, eu sou suspeita para falar desse programa, que eu Ai, adoro. Mais adoro, uma vez, gente. amei estar aqui com vocês. Hoje de uma forma muito especial, completa, né? Aham. E é sempre muito bom estar com esse Maravilha. carinho. Logo menos a gente se encontra lá, viu? Na sua clínica, viu? Quero Vamos conhecer.